conosco. Te agradecido por essa igreja, por essa mensagem. Te agradecer, ó Deus, por fazer parte deste corpo. Senhor. Ó Deus bendito, continue nos abençoando, ó Pai. Continue derramando o teu poder, a tua graça, Pai. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite, Deus querido, para que nós pudéssemos receber a tua palavra, Senhor. Para que pudéssemos nos alimentar, Senhor. Eu te agradeço por isso, ó Pai. Abençoa, Deus querido, os ofertantes, os dizimistas, velho. Abençoa cada um aqui nesta noite, ó Deus. Que nós te pedimos, te rogamos, Pai. No nome do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Somente creio. Aleluia. Santo, santo, santo. Nessa noite eu quero falar sobre um assunto que tem 12 anos que eu falei sobre esse assunto. 12 anos eu falei mais que superficial. Mas agora, depois de 12 anos, a gente percebe algumas coisas, vê algumas coisas que vem acontecendo e o povo começa a perder a identidade com a mensagem, começa a perder a identidade com tudo, e aí fica praticamente uma coisa casual, frio, formal e um padrão bem crítico, principalmente falando sobre a apostasia. Mas esse assunto de hoje, muito embora eu vou ter que de novo, um pouco superficial, não abordar isso assim de uma maneira tão explícita, bem assim, não poupando expressões, não poupando palavras, mas eu vou tentar fazer aqui do melhor possível, porque muitas pessoas pediram, muitas pessoas estão com dificuldade, não creio, pode ser que exista aqui no nosso meio, mas outras pessoas em outros lugares, em outros estados, em outras cidades, que têm essa dificuldade, cujos pastores e ministérios não entram em detalhe, e acaba a igreja tomando aquilo como uma coisa normal, sendo que não atinge o Espírito Santo, sendo que não aflige o Espírito Santo, sendo que não violenta a alma, e aí a coisa vai. Nessa noite eu quero falar sobre controle
natalidade. Gênesis 3, verso 16. Gênesis 3, verso 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, ou seja, teu concebimento. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora, 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, e eu vou falar um pouquinho com a mocidade, e depois eu quero falar só com os jovens, outra hora, só com os jovens, só com a mocidade. Dentro dessa mensagem aqui, que foi para ser pregada nessa noite. Amém. Se tiver casais aqui nessa noite, que tiver algum problema dentro do que vai ser falado nessa noite, por favor, me procure o mais rápido possível. 1 Timóteo 2, verso 1 Timóteo 2, versículo 15. Timóteo 2,15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Amém. Senhor nosso Deus, aqui temos a tua palavra. Amém, Senhor. Verdade. E a tua palavra, Senhor, é a nossa segurança. Amém, Pai. Nós não estamos confiando em carros e nem em cavaleiros. Verdade, ó Deus. Estamos confiando e fazendo menção do nome do Senhor, Amém, Senhor. para que venha nos ajudar, Amém, Pai. nos Misericórdia, abençoar. Senhor. Que possamos, ó Pai querido, nesta noite compreender, entender, Pai querido, o que o Senhor tem para nós nessa noite. Ajuda-nos, ó Pai, nessa Amém, hora. Senhor. Tem Confia misericórdia. na tua palavra. Verdade. No nome do Senhor Jesus. Amém, Cristo. amém, amém, Senhor. Amém. E amém. Os irmãos podem se assentar. O fato de reduzir o número de pessoas na família começou a ser discutido logo depois da Segunda Guerra Mundial. Porque depois da Segunda Guerra, em várias esferas mudou o mundo. E uma delas foi a corrida armamentista. A corrida armamentista. Nisso, o homem também proliferou mais a sua mente no sentido de novas invenções, novas técnicas, ideias, e com isso cumpriu-se e estava cumprindo exatamente o que Daniel havia falado, que nesse período que a ciência multiplicou depois da Segunda Guerra para cá. Depois da Segunda Guerra Mundial para cá, depois do projeto Manhattan, em Nova York, com a descoberta da arma nuclear, de lá para cá, a ciência multiplicou de uma maneira gigantesca.
Então, para mim, como uma pessoa que lê, uma pessoa que estuda as mensagens e observa um pouquinho do tempo, aquela parte que Daniel havia dito que a ciência multiplicaria foi logo depois da Segunda Guerra. E de lá para cá, a ciência multiplicou gigantescamente. As pessoas passaram a ter mais coisas para fazer, passaram a ter mais ocupações, obtiveram mais coisas para adquirir, projetos, e veio aí que começou essa política familiar de redução de pessoas na família, na qual no início da década de 50 deu esse nome de controle de natalidade. Muito embora o controle de natalidade é antigo, é velho. Se vocês pegarem a Bíblia, lerem em casa, nós vamos ler daqui a pouco uma porçãozinha, mas eu quero só falar, vocês vão ver que a primeira pessoa que praticou o controle de natalidade foi lá em Gênesis, no capítulo 38. Então o controle de natalidade é velho, não é novo. E no entanto, o mundo entrou numa nova era logo depois da Segunda Guerra. Quando eu falo nova era, não é que é uma outra era, mas um novo modelo de comportamento nas pessoas. E isto diretamente afetou as famílias. Então, controle de natalidade. O que é controle de natalidade? A palavra natalidade vem de Natal. E a palavra Natal significa nascimento. Isto é, controlar os nascimentos. É controle de nascimento. Mais conhecido popularmente no mundo inteiro como evitar filhos. Evitar ter filhos. Isto é, evitar que filhos venham ao mundo. E por fim, é uma forma de aborto. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém. Eu sei que eu vou dizer umas coisas meio pesadas aqui hoje. Nós estamos no meio de um povo misto. Tem jovens aqui, é bom que aprendam. Mas isso pode ajudar. Amém? Estão entendendo? Aí você vai entender se isso afeta a sua alma, se isso atrapalha a sua experiência com Cristo, se isso vai atrapalhar o seu rapto, o seu arrebatamento. Você vai discernir por si mesmo. Correto? Billy Paul, filho do irmão Branham, ele deu um testemunho, e ele fala nesse testemunho, na página 11, ele diz o seguinte, presta atenção, olha para cá. Numa ocasião, em nossa igreja, Tabernáculo Branham, um irmão casado veio ao meu pai, um dos irmãos da igreja, um de nossos próprios irmãos na igreja, veio conversar com meu pai, William Branham, e disse: irmão Branham, que posso fazer acerca do controle de natalidade? Bom,
vamos aqui por menor. De fato, esse rapaz, ou ele tinha um problema de saúde, ou a esposa dele tinha um problema de saúde, ou nenhum dos dois tinha. Apenas queria uma orientação do profeta como fazer para obter um controle de natalidade. Isto é, reduzir a mínimo o número de nascimento de filhos. Como o profeta era profeta, e Deus mostra o profeta, Deus revela o profeta. Amém, irmão? Amém. Aí o Billy Paul continua. Eu estou dando um testemunho a vocês. E o irmão Branham sempre via as pessoas numa entrevista privada acerca dessas coisas. Aí você fala assim, mas pastor, controle de natalidade não seria uma reunião privada com as pessoas? É privada quando tem um problema e chama o pastor do escritório. Quem está entendendo, irmão? É privada quanto a isso. Então, o irmão Branham lhe perguntou, qual é o seu problema, irmão? O irmão contou qual era o problema. O irmão Branham lhe respondeu, depois de ouvir o problema, respondeu, irmão, você vai, faz isto, irmão. O irmão disse, obrigado, irmão Branham. O irmão foi. Billy Paul não dá especificação do que foi o irmão Branham falou. O irmão se foi e logo entrou outro irmão seguinte na entrevista. E logo veio outro irmão e lhe falou também, irmão Branham, que posso fazer com o controle de natalidade? O irmão Branham perguntou ao outro irmão, qual é o seu problema, irmão? Irmão Branham, este é o meu problema. O irmão Branham disse, então tá bom, não faça isso. Ele disse, faça isso. O outro disse, não faça isso. Billy Paul, que estava ali dentro do escritório, na porta, ele que recebia as pessoas na porta, eu pensei, eu não entendi isso. Disse a um irmão que praticasse e ao outro que não fizesse o mesmo. Depois me senti confuso e perguntei para papai. Eu me sentia confundido e perguntei a meu pai, por que o Senhor disse a este irmão, e eu conhecia os dois irmãos, e eu conhecia a esposa de cada um. Eu perguntei por que disse a este irmão que praticasse algo e ao outro irmão que não fizesse. E meu pai me disse, filho, o irmão tal estava mentindo e o outro não estava. Você não sabe como isso vem a mim. Um estava tentando tirar vantagem numa mentira. Ou seja, não era verdadeiro o estado, se é da esposa ou dele, para poder evitar filhos, de ter filhos. E um estava mentindo, e o outro verdadeiramente estava falando a verdade. Quem está entendendo, irmão? Então observe bem como é as coisas. Infelizmente, hoje em dia, no âmbito do cristianismo, nos seus matrimônios, e principalmente numa era moderna, hoje a maioria dos casamentos entre jovens na igreja, principalmente na mensagem, não vemos uma conversa franca e aberta entre o jovem casal cheio de vida e com os hormônios à flor da pele e saúde transbordando por todo o corpo. Eu, por exemplo, quando eu faço casamento, quando eu vou casar, quando eu sei que são dois jovens, são pessoas à flor da pele, pessoas com os hormônios, os feromônios, tudo junto,
eu vou, converso com eles francamente, falo assim, é assim, 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 assado. Conversei com vocês ou não conversei? Você e sua esposa? Conversei. Todos conversam. Então, se no ano que vem, se no ano seguinte, não apresenta um bebê, no outro ano não apresenta outro, no outro ano não apresenta mais outro, no outro ano não apresenta mais, alguma coisa acontecendo. E para isso existe a maneira natural para fazer isso. Isto é, se estiver fazendo, ok. Mas se não tiver, alguma coisa está acontecendo. E isso que esteja acontecendo pode atrapalhar nossa experiência com Cristo, fazer com que seja como Tamar fez, como abominação diante do Senhor, violentar nossa alma e principalmente atender um desejo do diabo, porque o Satanás sabe, e como a terra também sabe, que a terra está gemendo, ela está com dores de parto, esperando primeiramente pela manifestação dos filhos de Deus aqui nessa terra. E os filhos de Deus veio pela segunda opção, na vontade permissiva, que é o desejo sexual. Mas Satanás quer interromper essas coisas através de vários mecanismos. Quem está entendendo, irmão? Pastores têm receio. Uns têm medo de falar francamente que a consequência de um casamento em seu tempo tende a ter filhos. Pastores têm receio. Uns têm medo de falar francamente que a consequência de um casamento em seu tempo tende a ter filhos. Ainda mais se o casal gozam de uma saúde maravilhosa. E o pastor tem que ter a hombridade de pregar sobre o controle de natalidade na sua igreja, pois se pastores não pregam isso, estão devendo ao povo, e às vezes o povo, por não ter essa orientação vinda do púlpito, estão pecando e violando suas almas para com Deus por causa da deficiência daquele pastor ou daquele ministério. Assassinatos sendo praticados entre casais em suas noites nupciais. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Quero que vocês observem bem que em termos de casamento, Paulo chegou a dizer que aos solteiros gostaria que ficasse como eu. Estão entendendo, irmãos? Amém. Mas aos casados, aquele que casa não peca. Bom, se o pai tem um filho, uma filha, e cuida de que ele tenha sido uma pessoa separada, mas de repente descobre-se que ele começa então a arder-se, começa a ardência a abrasar-se. Ele disse: então não peca, casa. Quem está entendendo, irmãos? Então não peca, casa-se. Se alguém julga seu filho e sua filha, diz Paulo. Mas primeiro eu quero falar dos casados, para depois entrar nos jovens, dos solteiros. Assassinato sendo praticado entre casais em noites nupciais, usando pílulas para matarem, evitarem gravidez, isto é aborto. Usando injeções para matarem o germe de vida ou fazer com que não ovulem, isto é, aborto. Práticas mais profanas, como o uso de preservativos, isto é, aborto.
Homens que, ao se relacionarem com suas esposas, fazem com que o germe de vida caia no chão ou em suas camas, profanando o seu matrimônio, evitando que a mulher use o seu leito fundamental para trazer vida. Mensagens do profeta. A união invisível da noiva. O matrimônio é a instituição mais velha do mundo. O matrimônio foi desempenhado primeiro e instituído no Jardim do Éden. A uma mulher é confiada certa característica que ela não deve profanar. Quem está entendendo, irmãos? A mulher possui um leito fundamental para trazer vida. E o profeta disse que esta característica que ela possui não deve ser profanada. A mulher é confiado isto. Não há uma outra criatura na terra como a mulher. Veio, ela foi feita um coproduto de um homem, mas quando foi moldada nesse lado, a ela também lhe foi dado um cargo sagrado de Deus para a redenção. Ela tem características que não deve profanar. Se o lançar a perder, está violada para toda a vida. Não importa quanto ela seja perdoada, não pode ser justificada. O irmão Branham aqui está falando do sentido do casamento, daquilo que Deus uniu, daquilo que foi unido por Deus, na qual Paulo faz menção. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu-se em transgressão. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então presta bem atenção. Ela então recebeu uma característica que não deve profanar. Ela recebeu essa característica logo depois que ela caiu. Logo depois que ela caiu. Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Com dores dará à luz a filhos, porque tiraste a vida do mundo, agora com dores você vai trazer a vida ao mundo. Esta característica ela não ganhou antes da queda, ela ganhou depois da queda. Quem está entendendo, irmãos? E essas características ela não pode profanar. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo, irmãos? Presta atenção. Eu baterei nisso muito aqui em cima do púlpito, é o profeta falando. Eu terei escritura aqui em poucos minutos. Ela pode ser perdoada por sua violação. Isto é, está falando no sentido em que ela pode ser redimida. Ou seja, por exemplo, quando Eva caiu, o profeta Moisés disse que Adão amou tanto e ele foi por ela. Observe que o irmão Branham disse que naquele momento Adão, um tipo de Cristo, tomou junto com ela a sua condenação. O profeta irmão Branham diz o seguinte: se uma mulher peca, adultera, e no entanto ela viola esse santo matrimônio, o profeta diz que ela pode ser perdoada. E quando ela é perdoada, ela é redimida pelo seu marido e volta a ter companheirismo com ele novamente. Estão entendendo, irmãos? Mas mesmo assim, suas características não podem ser profanadas. Aí o profeta vem e diz o seguinte: veja, ela pode ser perdoada por sua violação, porém não será justificada nessa vida. É sempre com ela. Aí você tem que entrar em casamento de divórcio. É sempre com ela. Notem agora
isto lhe tem sido dado, pode ser perdoada, mas não justificada. Isto quer dizer que aquela mancha vai. Ao seu corpo é dado um cargo sagrado de Deus. Nenhuma fêmea canina, nenhuma ave, nenhum outro animal, nenhuma outra criatura como essa. Não, ela é a única. Por isso, a razão pela qual é tão sagrada, ela está por trazer vida à terra. Seu corpo é um leito fundamental de vida. Portanto, esta é a razão pela qual lhe é dado este segundo cargo. Amém, irmãos? Ela violou o primeiro, e agora foi dado para ela um segundo cargo. Quem está entendendo, irmãos? E o segundo é este: com dores trarás filhos ao mundo, e o seu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Amém? Esse é o segundo cargo que ele deu para ela. E aí o profeta disse que essas características não podem ser profanadas. Quem está me entendendo, irmãos? 66. Agora, eu estou falando agora, trazendo isto a uma ilustração, para mostrar-lhes onde a igreja está parada. Ele está pegando a união invisível da noiva e fazendo um paralelo. Eu estou falando agora, trazendo isto a uma ilustração para mostrar-lhes onde a igreja está parada. Eu não estou falando de vocês, mulheres, o que seja que vocês sejam, isto é entre vocês e Deus, ou vocês, homens. Agora, isto a ela lhe é dado para trazer vida, que só o próprio Deus pode dar. Seu esposo pode ser o portador do germe, porém Deus tem que produzir a vida. Amém, irmão? Isso é certo. Tem que vir. Toda vida tem que vir de Deus. Qualquer vida tem que vir de Deus. É pervertida e isso é o que faz pecaminosa. Porém, a vida tem que vir de Deus. Ele é o autor da vida. Mesmo que seja pervertida, mesmo assim, ao autor da vida cabe a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Vamos voltar um pouquinho lá nos selos agora. Primeiro selo. O profeta irmão Branham disse que o livro da vida do Cordeiro, a Bíblia, estava na mão de Adão. E Adão estava com esse livro para cima e para baixo no Éden. Quem já leu essa mensagem? Quem já leu? Ué, o irmão não leu não? Seus? O irmão Branham estava com o livro da vida. O irmão Branham estava com ele na mão. O irmão Branham disse que quando ele pecou, Deus imediatamente recolheu o livro. Quem está entendendo, irmãos? Verdade. Recolheu o livro. Este livro continha o livro da redenção. Neste livro estavam todas as pessoas, todos aqueles espíritos que antes foram criados por Deus e que Deus os colocaria no mundo de uma maneira como foi colocado Adão. Mas Satanás entrou imediatamente e violou esta condição no primeiro plano. Então o que acontece? Diz o profeta que logo que quando Adão pegou, Deus recolhe o livro para ele. Voltou para o dono original. Estava na mão de Adão. Quem está entendendo, irmãos? Todos os eleitos predestinados estavam naquele livro. Quem está entendendo, irmãos? Estava naquele livro. Presta atenção. Estava naquele livro. Claro que tudo que ocorreu no Éden foi uma maneira proposital para que os planos de Deus manifestassem na terra. Quer entender, irmãos? Só que
para manifestar, houve laqueadura, houve tristeza, houve choro, houve morte, mesmo trazendo este plano original à sua manifestação. Então Deus recolhe o livro, porque o profeta disse que Adão, senão ele poderia correr direto para o centro do Éden e comer da árvore da vida e voltar a viver de novo. Por isso que foi fechado o Éden. Entendeu, irmãos? E aí o que acontece? Deus era para trazer cada um que estava no livro da forma que ele trouxe Adão. Houve uma interrupção. Houve uma interrupção porque o Pai, Deus, que deveria trazer cada filho pela palavra, Satanás querendo fazer o mesmo que Deus, querendo ser pai, e conseguiu. Então o que Deus fez? Já tinha 2 livros então numa sessão só, tanto da vida como da vida do Cordeiro. Então o que acontece? A mulher passou a ser o canal, passou a ser a portadora de trazer essas sementes ao mundo, vinda pelo varão, na qual o espírito de vida é produzido por Deus para poder tomar o corpo. Quem está entendendo, irmãos? Então a mulher, ela foi portadora. Então Deus usou o seu leito fundamental para trazer vida. Aí Davi tinha a revelação de que ele era um eleito. Quem está entendendo, irmãos? Davi tinha a revelação que o seu nome estava no livro da vida. Mas para ele manifestar na terra, ele disse: em pecado me concebeu minha mãe. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão compreendendo? Em pecado nós fomos concebidos pelos nossos pais. Mas essa foi a maneira secundária, dentro do plano de Deus, para que nós viéssemos. E através desse corpo habitar aquele espírito da qual está prometido no livro da vida. Amém, irmãos? E que pudesse ser manifestado aqui na terra. Porém, Satanás, quando era apenas a posteridade de Abraão, quando era apenas a semente da posteridade, a semente que pisaria a cabeça dele, estava preocupado apenas em derrubar quem era a semente. Vinha um, ele matava, vinha outro, ele matava, vinha outro, ele matava, porque tinha dito lá no Jardim do Éden que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e Satanás ficou observando cada um que vinha. Quem está entendendo, irmão? Aí chegou Jesus Cristo, a semente real, a posteridade. Chegou Jesus Cristo. Satanás tomou um choque de 10.000 volts. Mas aí, desde então, Deus está manifestando seus filhos durante 7 eras, através dessa dispensação. Mas Satanás nunca ficou tão preocupado em controle de natalidade como nessa última era. Quem está entendendo, irmãos? Satanás nunca ficou tão preocupado com o controle de natalidade, aproveitando uma deficiência da era, na qual o profeta disse que ela continuaria a ser mais inteligente, mas ao mesmo tempo mais fracos, mais débeis, mais doentes. Quem está entendendo, irmãos? Mas ele nunca preocupou tanto como agora, porque ele sabe que o tempo dele está próximo. Ele nunca preocupou tanto fazer a sociedade, as pessoas, crentes, até da mensagem, se preocupar tanto com o controle de natalidade. E até uma expressão mundana: se a vida depende de Deus, eu mais a minha esposa, nós estamos projetando, nós vamos, como é que é? É que fala a palavra? Planejando ter um filho. Nós estamos com planos, nós estamos planejando. Peraí, mas a vida pertence a quem? Vocês estão entendendo, irmãos? Planejando. Um dia, a
Hoje, gente, eu queria ser o pastor naquela igreja. A irmã tinha acabado de casar, na mensagem. A irmã tinha acabado de casar, estava lá fora, recebendo os parabéns. Deus te abençoe, muito felicidade a vocês, felicidade. Ó, cuidado com a gravidez, não é gravidez não, hein? Eu falei, e o que ela vai fazer então para evitar? Vai meter pílulas para dentro? Vai fazer um saquinho daqueles? Vai pegar um saquinho daqueles? Vai fazer o quê? Uma injeção? Vai fazer o quê? Vai deitar semente no chão? Que diabos esses pastores estão ensinando? Verdade. Ai, meu Deus. 58, Deus mantém sua palavra. Irmão, eu preferiria pregar para 2 pessoas e ser fiel aos olhos de Deus do que estar diante de uma igreja cheia de pessoas comprometidas. Você prefere, irmãos? Você prefere? Ah, pastor, casar é bom. Ter filho não? Casar é bom, mas ter filho não. Prazer é bom, né? Só prazer. Mas ter filho não. Filho é bom. Aí eu fiquei assim observando um pastor denominacional falando de que evitar filho, de que evitar filho não é pecado. O Papa está mais certo que ele. O Papa é contra o aborto. O Papa está mais certo. Os irmãos estão entendendo? Deus aperfeiçoando a sua igreja. Aqui não faz muito tempo, eu me encontrei com uma mulher. Deus aperfeiçoando a sua igreja. Aqui não faz muito tempo, eu me encontrei com uma mulher que havia cometido alguns desses casos, praticando controle de natalidade. Pensa nisso. Que desgraça é isso? Parágrafo 26. Talvez isso possa te chamuscar um pouco nessa noite, irmão, mas é para o seu próprio bem. Aleluia. Parágrafo 26. Aleluia. Mas observe isso. O que eles farão hoje? Eles criticam de um homem que possui 4, 5, 6, 7, 8, 10 filhos. Criticam um homem que tem uma família desse tamanho. E esses que fazem tal crítica é uma desgraça. Verdade. Mas isto é correto. Você sabe que isso é verdade. Vestem eles uma jaquetinha nele e passeiam por aí na rua quando ele não passa de um cão. É isso mesmo. Mas você que não quer esse bebê, que anda evitando, porque você teria medo de se privar de alguma coisa? Você tem medo de alguma coisa acontecer com você, com seu corpo ou com alguma coisa? Deus comissionou as mulheres a gerar filhos e isto contribuirá na sua salvação. Amém, irmão? Eu fico assim pensando, irmão. Eu tenho hora que eu fico assim pensando. Casamento fulano de tal, lá na igreja, na mensagem. Jovens, 20, 19, 20 anos, a flor da pele, aquela coisa. Aí passa um ano, passa 2, passa 3, passa 4, cadê o filho? Onde está o filho? Alguma coisa está fazendo. Alguma coisa está fazendo.
Se for dentro daquele fator natural que o profeta ensina, no ciclo da mulher, tudo bem. Tudo bem, ele vai mostrar aqui agora. Tudo bem, mas alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Mas tá difícil, a crise, o desemprego hoje. Então não casa! Aos solteiros eu dou um conselho, vivem como eu. Aleluia. Mas se alguém julga seu solteiro, seu filho, que não peca. Amém, irmão? Amém. Não vai abrasar. Case-se. E aos casados digo, não peca. Perguntas e respostas 451. Irmão Brana, o Senhor aprova o controle de natalidade? O Senhor aprova? Perguntas e respostas número 451. O Senhor aprova o controle de natalidade? O Senhor aprova as mulheres evitar crianças de nascerem? Não. Não aprovo, nunca. Isto é abominação. Aleluia. Parágrafo 151. Perguntas e respostas número 3, 231. Eu tive algumas dessas durante as entrevistas nessa manhã. Agora, quando uma pessoa vem falar comigo, particular, que ele tem um problema, eu quero que ele venha pessoalmente e nós vamos falar sobre isso. Porque há palavras e coisas que eu tenho que dizer diretamente. Aqui eu estou rodeando, poupando certas palavras, para a esposa e para o esposo. E há uma possibilidade disso ser feito de uma maneira correta. Eu diria isto para todos. Há uma possibilidade, só uma. O resto é tudo errado. Há certos dias na vida da mulher que ela não é fértil. Vocês compreendem? Às vezes uma criança que viria ao mundo em determinada mulher poderia matá-la. Se ela desse à luz a esse bebê, a mataria. Então você precisa observar isso. Então seja realmente cuidadoso. Se ela tem algum distúrbio, alguma dificuldade de gerar, alguma coisa que possa trazer numa gestação e foi confirmado que ela pode trazer a morte, que pode matá-la, isto tem que ser colocado em questão. Se a sua esposa está enferma e um outro filho a mataria, se ela engravidasse, então ok. Não faria isto. Eu não creio que o Senhor deseja que o Senhor faça. Você chega para mim pessoalmente para falar sobre isso. Faço isso em entrevista particular. Deixa-me falar contigo pessoalmente. E eu posso sentir isso nas pessoas. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Então o profeta aqui aborda duas coisas. Primeiro, ele aborda a parte natural. Existe uma parte natural e a outra que ele aceitaria é só se aquela gravidez colocaria em risco a vida daquela mulher. Aleluia. Vou dar uma experiência aqui. Vou fazer uma experiência aqui e vou contar algo aqui que aconteceu com a minha família. E eu vou dizer para vocês aqui que a igreja do tempo, lá no tempo, lá atrás, há 20 anos atrás, há 18, 17 anos atrás, a igreja orou, e casei. Com 6 meses depois, minha esposa, se eu estiver errado, ela me corrige. Ela engravidou. Ela se engravidou, a gestação normal, foi normal, gravidez normal, tudo certo, tudo normal.
periodicamente, indo lá, tudo normal. Aí quando chegou nos dias do parto, foi tudo normal ocorrendo, bolsa estourando e tal, e tal, e tal. Mas havia uma coisa que nós não sabíamos. Nós não sabíamos. Eu nem sabia que existia essa palavra. Para uma mulher já adulta, uma mulher já adulta, chama, como é que é? Útero infantil. Nem sabia disso. Que existia esse negócio de útero infantil. Para mim, útero infantil é de criança. Aí, uma mulher já de idade não sabia útero infantil. Aí a médica falou: você tem um útero infantil. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: que dependendo do tamanho da criança, não tem passagem. Não tem passagem. E justo e feito, no dia que eu era para nascer, foi difícil. Eu fiquei apavorado e o negócio lá estava difícil. E você sabe o que fizeram? Tiveram que fazer um parto forte. Hoje já é proibido. Já está proibido. Parto fósforo. Sabe o que significa parto fósforo? É como se fosse uma boca de lobo que entra. E mesmo assim, porque o parto tinha que ser rápido, porque o menino, o Átila, já estava engolindo líquido amniótico. Isto quer dizer que se bebesse mais de 2 ml, poderia ter sérios danos cerebrais. Aí o médico foi logo e foi fazer o trabalho parto. Mesmo assim, aquela coisa toda não deu. Sabe o que fizeram? A médica só vai me contar 3 dias depois. Quebraram a cavícula dele. Dentro do ventre. Quebraram a cavícula para fazer assim, ó, para poder dar entrada, para poder dar passagem. E aí tudo bem, nasceu, com a complicação toda e tal. E o menino 3 dias e 3 noites chorando no hospital e nós nem sabemos por quê. E eu pegava para cá, pegava para lá, e levava para cá. E o médico não me disse que tinha quebrado a cavícula. No final dos 3 dias, que já estava próximo a sair do hospital, a médica chega para mim: ô pai, nós temos uma coisa para falar. Acho que ela ficou com medo de eu levar o hospital na justiça, alguma coisa assim. Ó pai, eu vim falar para o senhor porque o parto da sua esposa é perigoso, e tal, e foi feito esse procedimento para o seu filho nascer. Se não, nós temos que fazer isso o mais rápido possível. Eu quero que o senhor entenda. Nós tivemos que quebrar a cavícula dele. Eu falei: doutor, aí eu perdi a cabeça. Eu fiquei, doutor, então esses 3 noites sem dormir, sem nada, me chorando aqui. Então é eu mesmo provocando a dor nele. Mas a gente tinha que dar um tempo e tal. Aí ele me levou para a sala e disse assim: olha, ela não pode engravidar agora. Nem tão cedo agora. Agora pronto. Não pode. Passou os 3 dias, fui para a igreja, o pastor Genivaldo era meu pastor. Fui lá dentro do escritório: pastor, o médico disse isso, falando que minha esposa, se engravidasse de novo, ela teria um problema e tal, e poderia com a vida, tanto da criança quanto. Aí o pastor Genivaldo: vamos acatar o que o médico disse. Se o médico disse, o profeta disse só em questões médicas. Se o médico disse, então vamos acatar. Amém, irmão? Amém. Ele é profissional, ele estudou para isso. Então vamos acatar. Aí eu falei: mas pastor, mas o senhor sabe, o senhor entende o que eu estou querendo dizer? Eu sei, mas nós vamos orar. A igreja começou a orar porque moça nova, e tudo, é claro. Não tinha outro procedimento. O médico não disse. Mesmo se dissesse. Passado 1 ano e 2 meses, engravida de novo. 3 meses? 3 meses. Tá vendo? Olha lá.
3 meses enganando. Aí a preocupação foi, aí pronto, aí eu falei, decretei, que a médica falou, nem daqui 10 anos, para que ela pudesse ter, sei lá, o negócio lá, falou lá, para expandir lá. Aí eu falei, agora pronto, se voltar nesse médico lá com ele, pronto. Aí a igreja começou a orar, os irmãos começaram a orar, a igreja começou a orar, porque todos já sabiam que era de risco, que ela não podia, que o médico foi determinado e tal. Aí era Sharon. A igreja orou tanto, e como é que faz? Quando chegou o dia de ir para o hospital para poder ganhar o neném, irmão, eu cheguei assim, nós chegamos no hospital, sentei lá, Deus entrou e tal, ficou assim, cerca de meia hora, 40 minutos, sei lá, alguma coisa assim. Eu voltei, assim, como é que está minha esposa lá, como é que está, e tudo, e eu preocupado com alguma coisa assim. A médica disse assim, a obstetra, não, já nasceu, está tudo certo. Amém. Disse que escorregou igual um quiabo. Os irmãos, né? Isso pela oração. Aí a médica veio e falou. Só que aí, no segundo já tinha, já falando que não podia, já no primeiro já foi, no segundo já não podia. Aí nós tivemos uma conversa com o pastor Genivaldo. Voltamos a ter uma conversa com o pastor Genivaldo, tivemos uma conversa. Aí foi quando houve a intervenção. Aí houve uma intervenção médica. Foi quando o médico auxiliou a colocar um aparelho. E você acha que isso tudo é a meu favor? Eu gostando de fazer isso? Mas aí era por questão médica óbvia de saúde. Um aparelho. Quem está entendendo, irmãos? Esqueci o nome do aparelho. DIU. Presta atenção. Eu estou dizendo, moça, rapaz, moça, você, mulher. Olha, se você tem alguma coisa que você faz, que você tem feito, que não é uma intervenção médica, que não foi uma intervenção médica, que foi você e sua esposa sentadinho na cama, sabe, o orçamento está ali, o orçamento está grande, não sei o que, escuta, Deus abençoou o casamento e abençoou os filhos e disse que abençoaria também a família. Amém, irmão? Eu vou dizer para você, não importa quem você seja, se foi programado, se não foi uma intervenção médica do médico, se não fosse médico, talvez eu estava com 5, 6, 7, 8. Se não for, eu estou dizendo para você, se não for, seja irmã, seja moça, seja quem for, seja de 40, de 50, se for uma coisa programada lá na cozinha, sentado, na cama, e se não foi daquele modo natural do ciclo, não vou nem dizer o restante para você. A irmã Meda, esposa do profeta, também tinha a mesma coisa. Útero infantil. Primeiro parto, fósforo, médico, não pode bater mais não. Primeiro parto, cesárea. O médico disse, ela não pode ter mais não, Bill. Irmão Breno, está na mão de Deus. O outro parto, cesárea, cortou. Bill, ela não pode ter mais, você vai matar ela. Mais novo, engravidou de novo. Os irmãos, entenderam, irmãos? Quando Sara nasceu, o médico disse, não pode, vamos laquear agora. Mamãe disse, não, Deus está no controle. Bill, ela não pode, você vai matar a sua esposa. Deus está no controle. Deus tinha falado para ele, você terá um filho, ele vai se chamar José. Amém, irmão? E todo mundo já sabia da história, que ela não podia engravidar. Sim, se aquele filho irá matar ela, aí é outra coisa. Aí sim pode pensar. Eu quero que os irmãos peguem comigo suas Bíblias.
Então não casa. Segura as pontas. Vai jejuar, vai consagrar, vai matar a carne. Então não casa. Vai matar o desejo. Porque existem outros escapes aí para matar desejo. Eu vou contar daqui a pouco. Vocês me desculpem, eu vou ter que você aberto. Gênesis 38. Gênesis 38, verso 1. Vamos bem pausadamente para vocês entenderem. Gênesis 38. Presta atenção. E aconteceu, Gênesis 38. E aconteceu, no mesmo tempo, que Judá desceu entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. O nome dela era Sua. E tomou-a e entrou a ela. Tomou para ser sua esposa e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de primogênito. E tornou conceber o segundo, e teve um filho, e chamou o seu nome de Onã. E continuou ainda, e teve um terceiro, um filho, e chamou o seu nome de Selá. E ele estava em Quesibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher, presta atenção, Judá, pois, tomou uma mulher para que é o seu primeiro filho, primogênito, e o seu nome era Tamar. Ou seja, Judá pegou uma mulher, deu para o seu filho que é o mais velho. Casa com ela, meu filho. Casou com ela, teve filho com ela. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Era mau, pelo que o Senhor o matou. O Senhor mata? Deus mata? Pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, o segundo filho, disse: meu filho Onã, vem cá, você entra ali, porque naquele tempo, podia fazer isso. Entra a mulher do teu irmão, que é falecido, casa-te com ela, porque ele não deu nenhum filho, não teve nenhum filho. Casa com ela, entra nela e suscita semente ao teu irmão Onã, o segundo irmão, o segundo filho. Porém soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra. O que derramava na terra? A semente, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também Deus o matou. Agora presta bem atenção. Você pega isso lá atrás, em Gênesis. Você pega isso lá atrás. Se o cunhado, se o irmão, que entraria a esposa do seu irmão viúvo, mesmo sabendo que a semente não seria para ele, só para poder dar memória ao seu irmão que morreu, para Deus já era abominação. Imagine quando a semente é própria nossa, para nós mesmos. Quem está entendendo, irmão? Vocês estão entendendo? Quando é para nós mesmos, para você mesmo. Não é para outro, não. Não é esses que vai para os bancos de sêmen. Para os bancos de sêmen e vai lá e deixa suas sementes e chega a mulher lá. Como é que está o banco de sêmen? Ele está certo, ele está bom, ele está bom. Aí eu vou germinar um aqui. Vocês estão entendendo o que eu dizer, irmãos? Oh, meu Deus, tem misericórdia. Ah, pastor, eu não sabia que essas práticas fazia de mim uma mulher abortiva.
abortando os meus filhos sem saber, pastor, e eu tomando esse chá, e eu tomando essa pílula, e eu tomando isso aqui. Ah, mas foi o médico que me disse. Peraí, calma lá. É porque o médico me orientou. Mas peraí, a sua vida corre risco de vida? Hã? A sua vida corre risco? Os médicos são incrédulos. Eles não conhecem a Deus, não temem a Deus. Quem entendeu, irmãos? Eles não conhecem a Deus. Eles não temem a Deus, não conhecem nada. Alguns poucos, muito poucos. Perguntas e respostas número 435. Irmão Brana, sou mãe de 6 filhos maravilhosos e meu esposo quer que eu vá trabalhar por algum tempo para ajudar financeiramente. Deveria eu trabalhar? Também quero orar a Deus para me conceda fé. Um cristão, vê? Aí está. Que situação! Nós estamos vivendo um tempo terrível. Muito difícil. Eu vendo essas coisas, não posso, eu não me suporto. Eu tenho que deixar isso com você, irmã. Este é um dia mau para limitar sua família. Isso significa praticar completamente esse controle. Perseverante 104. É exatamente isto. Veja, prática, controle de natalidade. E então vai à igreja e canta no coro. Irmãs evitando filhos e vai na igreja, canta, louva, toma ceia. Parágrafo 104. Perseverante. Aí o médico deu esse mecanismo, ficou um intervalo sem ter filho. Aí passados-se 10 ou 12 anos, não sei, aí a Andresa gravida novamente. Yasmin. Tudo bem, a gente preocupado todo mês em fazer exames, aquela coisa toda. A gravidez foi indo bem, mas aquela preocupação voltou tudo de novo. Nós já estávamos debaixo de uma recomendação pastoral, estávamos debaixo de um conselho pastoral, de um conselho médico. Então nossas mentes, nossas almas, nossas consciências estavam limpas diante de Deus. Mas aí veio a última gravidez, a terceira. Isto é, isso é com Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu falo último, mas isso é com Deus. A médica, no dia que nós fomos na médica, a médica falou para ela, o que foi que a médica falou? Esqueci o que ela falou, a médica lá, a mulher deu um susto na gente na hora lá, que era lá na rua Pará de Minas ali, deu um susto. Só sei que o negócio estava tão grave que eu tive que arrumar 5 mil reais para poder fazer o parto lá na Unimed, porque lá tinha todo o aparato na hora, para chegar na hora, a médica na hora, você ligar, a médica, nós fomos lá procurar uma médica particular, uma obstetra, uma ginecologista particular, para que quando ela sentisse, para ela poder receber lá o telefonema, já está lá e tudo aquilo lá. Aí, num dia de rotina, nós fomos na médica, nós fomos lá vai me lembrando ainda, nós fomos lá na obstetra, o que foi que a médica falou? A doutora Fernanda falou? Ela falou que ela tinha passado a hora de nascer. Tinha passado da hora. Se ela não nascesse naquele dia. Se naquela hora, naquele momento, se não nascesse, Elia, ela falou assim: você vai agora, não tirei nem cá, você não vai lá para casa, vai agora para o hospital, vai agora para lá, eu estou indo para lá agora. Ele saiu correndo
E no nascimento ela estava já, como é que é? Tinha feito cocô 2 vezes. Já tinha feito cocô 2 vezes dentro do ventre, e isso aí é um milagre, porque quando isso acontece, alguma coisa terrível acontece. Estão entendendo, irmãos? Foi Deus que protegeu. Amém, irmãos? Aí não teve jeito. Aí foi quando a médica disse: não, pode falar. E nos primeiros dias eu estava grávida, eu tive que ir todos os dias para o hospital, eu estava perdendo ela. O médico disse que não ia segurar. Pois é. Foi oração segurando. Foi a oração. Aí não teve jeito. Aí entrou a última intervenção. A última intervenção não foi nosso desejo, mas foi para preservar a vida, tanto de um como do outro. Foi quando houve a cirurgia no parto, a lapiadura. Estão entendendo, irmãos? Estão compreendendo agora? Vejam bem, mostrando isso para vocês de uma maneira. Quando há uma intervenção médica, uma intervenção na saúde, quando aquilo vai atrapalhar a mulher, quando aquilo traz risco de morte, tirar a vida tanto da criança como da mulher, aí sim, diz o profeta, que poderia ser feita alguma coisa, isto é, controlando a natalidade, preservando a vida dessa mulher. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Vejam bem, a união invisível da noiva, 94. Veja, uma mulher que deseja ser uma mulher e não quer chegar a ser uma velha, assim sendo, essas mulheres que acabam de casar, logo quererá fazer algum tipo de operação ou alguma coisa para evitar ter seus filhos. E eles não desejarão, mas terão que acertar com Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Se você diz que o casamento é uma bênção, os filhos que vêm têm que ser bênção de Deus também. Amém, irmãos? Estão entendendo? Tem que entender. Vê? Aí está. Parágrafo 94. Hoje, infelizmente, a sociedade moderna na igreja, na qual vivemos em tempos de crise no governo, desemprego, orçamento baixo, qualidade de vida, empregos ruins, essas são as desculpas que jovens casais, homens e mulheres, que supostamente dizem ser cristãos e querem ir para o céu e alegam e baseiam-se no fato de estarem evitando filhos. E no entanto essas desculpas, através dessas técnicas de aborto, irão levá-los direto para o inferno, pensando que Deus não leva em conta essas coisas. Se não querem ter filhos, então não se casem, dediquem ao Senhor, porque o solteiro há que agradar ao Senhor. Amém, irmão? Mas se casar não peca. Querem casar só para terem sexo? E através desse ato evitar a vinda de uma vida? Por isso que esse espírito moderno de Laodiceia pegou muitos crentes até da mensagem com essa frase: planejar ter um filho. Isto é, enquanto não planejam, estão vocês matando. Que vergonha, que desgraça. Depois que essa matéria foi para as redes sociais, que eu coloquei, eu recebi várias e várias mensagens de irmãs, de marido, de esposa, criticando seus pastores, criticando seus líderes por não ensinar na igreja, porque virou normal, está tudo normal. É, irmãos? Normal. Muito embora, eu disse para eles, muito embora, irmãos, deveriam vocês procurar seus pastores, mas não tendo como evitar, recebi centenas de mensagens de casais, velhos casais, novos e jovens, solteiros, que relataram que muitas coisas eram feitas e praticadas
mas que achavam que eram ações normais e que não aborreciam o Espírito Santo. E como a maioria dos ministros não abordam tais assuntos, e quando abordam, ficam dando voltas e voltas, ao invés de ir no alvo. E não importa se envergonharão, se é desconcertante, ou se avermelharão, ou se ficarão vergonhosos. É melhor nós ficar vergonhosos aqui, ficar vermelho aqui, de que ficar totalmente queimado lá. Amém, irmãos? Sob quaisquer circunstâncias. Casais me relataram que sem problema algum de saúde, tanto no homem, tanto na mulher, ovários sadios. Linguagem, eu tenho que mudar a linguagem. Tanto da parte da mulher como do marido, estavam evitando através de remédios. Significa que é um medicamento que impede o concebimento. A palavra anticoncepcional significa anticoncebimento. Quem está entendendo, irmãos? Anticoncebimento. Uns confessaram que usavam sim certos meios de impedir a entrada do germe de vida, conforme relatado na última matéria, e outros procedimentos. Uns relataram que até na relação atitudes profanas eram cometidas, mas disseram que tudo isso achava normal, pois a maioria dos pastores não se preocupa em abordar tais temas que mexem nessas ações e condutas. Escuta aqui. Não pense você, pai, não pense você, mãe, que os nossos filhos de 10 anos para cima já não têm informação suficiente, tá? Já não tem informação suficiente na porta da escola, de trás de um computador, de trás de um laptop, numa lan house. Não pense você que na pracinha, no recreio. Não pense você que já com 10 anos de idade já não tem já informação, bastante informação. Vocês estão me entendendo? Presta atenção. Jovens, 13, 14, 15, 16, 17. Eu vou ter a conversa com muitos jovens. Vou ter a conversa. E se ficar meio acanhados, eu vou falar, vou chamar um por um particular, para não trazer estranheza. Mas aqui em cima do púlpito eu tenho que falar algo agora. Amém, irmãos? Amém. Você, jovem, no caso do pai, igual eu por exemplo, sou meio envergonhado para isso. Mas no caso da mãe, que é menos envergonhada, é falar com a moça, ou o pai falar com o rapaz. Mas vocês, prestem atenção. Existe uma substância no homem, na mulher, chamada de feromônio, na qual desenvolve hormônios, que faz com que ele tenha emoções. E essas emoções afloram a pele. E existe uma mocidade hoje no mundo pervertida, principalmente também nas igrejas evangélicas, pervertidas, que também não são ensinadas, que existe uma sessão de descarrego para aliviar a tensão. E o nome que se dá no mundo, na ciência, na medicina e no comportamento, chama-se masturbação. Verdade. Cuidado, jovem. Vocês que ficam querendo, vocês procure seu pai, procure sua mãe, se for possível, procure seu pastor, porque isso é um pecado também. Verdade. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Para aliviar as suas tensões. Aleluia. Eu já vi mãe reclamar que ao arrumar a cama do filho, a cama estava... Meu Deus do céu. Verdade. Aí você fala assim, pastor, o senhor está falando isso no púlpito, e daí? E eu pergunto a você, e daí?
Eu estou preocupado com a salvação das almas ou não estou, irmãos? Amém. Estou preocupado com o seu bom estado, seu bem-estar ou não estou? Amém. Glória a Deus. Aí os jovens pensam que isso é uma coisa normal. A moça pensa que é uma coisa normal. O rapaz pensa que é uma coisa normal. Não tendo uma esposa, não tendo uma mulher, não tendo um homem, não tendo namoro, não tendo esposo, um homem, e aí quer fazer a sessão de descarrego, quer se aliviar. E é pecado. Por isso que Paulo disse que o solteiro, se quisesse, vivesse como ele, porque a vida dele é dedicada ao Senhor. Amém? E você, jovem, se tiver nessa condição, mesmo aqui dentro, ou na internet, ou no rádio, ou no YouTube, que vai fazer, você tem que matar, crucificar cada vez mais a sua carne e esperar em Deus. Amém. Aleluia. Ah, mas pensa que é normal. Aí recebi centenas. Ah, mas nós pensávamos que é normal. Dentro da mensagem. Vocês estão entendendo, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Que desgraça! Mocidade, juventude, moças, rapazes, que sem intervenção cirúrgica de um ministério, relataram que para eles era normal a prática, pois pecado para eles era se fosse apenas adultério. E quantos cometem esse ato para se aliviarem seus hormônios? Que desgraça, que miséria! Estavam fazendo e apostando uma corrida para o inferno sem saberem. Outro dia chegou um irmãozinho aqui, eu não vou. Chegou um irmãozinho aqui, falei, o que houve com você, rapaz? O que houve com o seu cabelo? É que eu fiz um relaxamento. É aí que começa o espírito sodomita. Verdade. Espírito sodoma começa aí. É que eu fiz um relaxamento no meu cabelo. Homem? Vai ser homem. Eu fiz um relaxamento, estiquei meu cabelo. Aí começa o espírito sodomita. Ah, mas ele tem músculo, pastor. Mas ele fala como homem, não importa. O espírito é camuflado. Verdade. Fazer relaxamento no cabelo. Cuidado, jovem. Essas camisetinhas apertadas, mostrando os mamilos. Essas calças coladas, apresentando volume. Moças, saias rachadas, coladas no corpo. Ativando feromônios, ativando hormônios, fazendo com que as células sexuais se movimentam. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tem que ter cuidado, sabe? Cuidado. Deus fez o homem, mulher, mulher. Deus fez o homem e colocou ele num estado para desenvolver uma natureza. Deus fez a mulher e colocou ela num estado para desenvolver outra natureza. E se essas naturezas se corrompem, é porque não teve conhecimento de Deus, ou tendo conhecido, não quiseram saber que Ele existia, e Deus os entregou às paixões infames. Estão entendendo, irmãos? Então, pais, vocês têm que, sabe? Tem que estar observando essas coisas, observando isso. Uns até relataram que se sentiam angustiados com tais práticas, mas nunca falou para os pastores nem para os seus pais, e até teriam vontade de perguntarem a seus pastores se estaria tudo bem. Meu Deus, mas como não era abordado tais assuntos, ficaram por isso mesmo.
Pastores, ministros devem ajudar seu povo, sua igreja, seus jovens, seus casais na igreja, ou namorados, ou noivos, ou futuros noivos, futuros casamentos, para tirar esse opróbrio do nosso meio. Amém, irmãos? Toda vez que as pessoas estão reunidas no final da estrada, em um cruzamento, Deus envia um profeta. Era onde nós estávamos, todos num cruzamento. Deus enviou um profeta e diz: é por esse caminho. Amém, irmão? E o diabo vem atrás tentando personificar tudo que vem atrás. Nós temos um verdadeiro profeta. Amém, irmãos? Vê? Aí está. Simplesmente tão seguro quanto há uma vida eterna, há também um afastamento eterno. E não é Deus que nos afasta, é nós que afastamos dele. 102. E isto é determinado através de como você trata essa palavra e de como você trata Jesus Cristo em sua vida. Amém. Amém? Melquisedeque, grande príncipe rei. Aí está você. Esta é a promessa de Deus para essa hora. Ele jurou que ele o faria. Não importa quantos se levantem para tentar simular ou personificar isto, ou quantas coisas se levantem para tentar contradizer isto, ou abater isto, isso seguirá adiante interminantemente, para sempre, pois Deus tem jurado por si mesmo que ele cumpriria isso. E se eu falho em pregar isto e decepciono, Deus levantará alguém em meu lugar para seguir adiante com isto. E se você falha em crer nisto e falha em obedecer isto, haverá alguém entrando no seu lugar para fazer o que é certo. Amém, irmão? Amém. Deus prometeu que faria. Amém? Amém. Vamos então permitir a Deus fazer em nós o que é certo. Amém, irmão? Nossas obras que são feitas na luz e não debaixo de uma sombra, não nas trevas, elas são conhecidas e feitas na luz. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Amém? Amém. Os irmãos entenderam, irmãos? Eu tive que evitar muitas coisas aqui para os irmãos entenderem. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor por esta palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Ó Deus, ó Pai, parece que cedemos um pouquinho, mas é o que eu tinha no meu coração. Aleluia. Para falar para a tua igreja, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Para falar ao teu povo. Obrigado, Pai. Ó Deus, tem misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai, nessa hora. Perdoa nossos pecados. Perdoa nossas falhas. Senhor Jesus, abençoa esse lar. Abençoa esse casal. Abençoa essa família. Abençoa esse homem, essa mulher. Abençoa esse jovem, essa jovem, essa moça, esse rapaz. Senhor Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão, Senhor. Que a graça do Senhor venha nos sustentar, meu Pai. Confirma a tua palavra, confirma a tua presença, Senhor. Deus pode muito bem fazer isto. Ó Deus do céu, ó Senhor Jesus, tem misericórdia, meu Pai. Abençoa, Senhor. Ó Deus do céu, confirma a tua palavra. Derrama a tua graça, derrama teu poder, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o nosso povo aqui, Pai, mesmo que seja um pequeno povo, seja um povo sadio na tua palavra, seja um povo sadio na mensagem, Senhor. Não importa se nós temos 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, que haja 30, que haja 20, que haja 10, na tua presença, meu Pai. Abençoa cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe a cada um. Voltando para os nossos lares, que a graça do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe o irmão também. Eu esqueci o nome do irmão. Irmão Raimundo, Deus abençoe o irmão Raimundo. Amém. Deus abençoe.